Se houver uma revolta, eu, sem dúvida, tomarei as medidas apropriadas. Vamos ver. Mas posso lhes dizer, a noite retrasada foi horrível. E a noite anterior a essa também foi horrível. Como vocês viram, isso foi exibido na maioria dos canais de televisão. Pessoas com grandes martelos destruíam o asfalto, as guias, passando enormes pedaços de concreto entre si. Esses subiam nas pontes e jogavam o concreto nos telhados. Eles jogavam isso nos nossos policiais, jogavam nos nossos... Nós paramos isso. Eles estão... sob custódia. Escute, se não tivéssemos intervindo agora, Los Angeles estaria pegando fogo do mesmo jeito que pegou alguns meses atrás, quando dezenas... Agora Los Angeles estaria em chamas, mas nós trouxemos... Ordem lá. Lá ninguém brinca. Como você determina se haverá uma rebelião ou não? Você mesmo veja o que está acontecendo. Posso te dizer, em alguns bairros de Los Angeles, isso poderia muito bem ser chamado de rebelião. Isso foi horrível. Mas esses são rebeldes pagos. São provocadores contratados. Eles recebem dinheiro. Quando você observa o que eles fazem, para onde vão, todos perguntam: o que ele está fazendo? E ele estava batendo no meio-fio. Um cara estava batendo no meio-fio, quebrando-o e passando pedaços grandes de granito. Em alguns casos, era realmente granito e concreto. Ele passava isso para outros, que corriam com eles, e depois outros jogavam isso nos rostos dos soldados, jogavam nos rostos dos policiais. Alguns deles sofreram ferimentos graves. Senhor presidente, quando foi a última vez que conversou com o governador Newsom? Um dia atrás, liguei para ele, disse que era necessário trabalhar melhor. Ele está se saindo mal. Isso leva a muitas vítimas e pode levar a ainda mais número de mortos. Se não tivéssemos enviado a Guarda Nacional e prestado ajuda extra da última vez, Los Angeles estaria em chamas agora. Seria o mesmo horror que vocês viram recentemente na Califórnia e em Los Angeles. Isso teria sido muito ruim. Eles tinham controle total. Se não fosse pelos militares da Guarda Nacional lá, e se não tivéssemos enviado a Marinha, fuzileiros navais, teríamos enfrentado pessoas más. Eles olham para o seu rosto e cospem bem nele. São animais, são rebeldes pagos, são provocadores contratados, são agitadores. Peota, o governador Newsom, os chamou de peões políticos. Qual papel, na sua opinião, a infantaria naval desempenha? E quais são as regras deles para o uso da força? Tudo o que eu quero é segurança. Los Angeles estava sitiada até que nós lá não chegamos. A Guarda Nacional vai permanecer na Califórnia? Por quanto tempo? Até que a ameaça desapareça. Olha, isso é apenas bom senso. Você me fez essa pergunta. Quando não houver mais perigo, eles irão embora. Você teria uma situação horrível se eu não os tivesse mandado para lá. Horrível. Agora você estaria falando sobre muitas mortes e grande destruição, que felizmente não vão acontecer. Acho que olhando para o que estava acontecendo, a cada noite tudo ficava mais calmo. Eles foram recebidos de forma muito determinada por pessoas más e doentes que fazem isso. Mas em muitos casos, não em todos, mas em muitos eram pessoas que foram pagas. Eles realmente estavam com provocadores. O presidente já se pronunciou sobre o assunto e não pretendia permitir que se repetisse em outra cidade. E isso talvez seja o primeiro caso de muitos. Se não tivéssemos agido com firmeza, isso teria acontecido em todo o país. Mas posso dizer a todo o país, se eles tentarem fazer isso. E se tentarem, vão enfrentar a mesma força, ou até mais poderosa, com a qual os recebemos aqui. Quanto aos fuzileiros navais, Newsom os chamou de peões políticos. Qual é o papel dos fuzileiros navais e quais são as regras deles para o uso da força? Tudo o que eu quero é segurança. Los Angeles estava sitiada até a nossa chegada. A polícia não conseguiu lidar com a situação. Fale com o chefe de polícia. Ele mesmo declarou isso na televisão. 3 noites atrás ele declarou: isso é mais do que podemos aguentar. Foi isso que eles disseram. Sobre os policiais de Los Angeles, eu conheço muitos deles, são pessoas boas, excelentes, mas recebem ordens. Não faça isso, não faça aquilo. Embora... Neste caso, eles fizeram o possível, mas não conseguiram conter o que estava acontecendo. Tudo saiu do controle. Ao chegarmos, eu já conhecia o local e seguia as regras. Aguardava a permissão dos governadores para entrar. Guarda Nacional. Mas eles não falavam, eles não concordavam, eles simplesmente recusavam. Tudo continuava de novo e de novo, ficava cada vez pior. Em Minneapolis, a cidade foi consumida pelas chamas por uma semana.
E então eu disse para mim mesmo, tanto faz, governador, aquele que, aliás, concorreu ao cargo de vice-presidente, absolutamente. Você quer falar sobre incompetência? Ele é uma pessoa incompetente. Ele foi escolhido. Para ser sincero, fiquei feliz com a candidatura dele por outras razões. Mas ele não chamou a Guarda Nacional, e no final fomos nós que trouxemos a Guarda Nacional. Mas isso só aconteceu depois de 7 dias. Eu decidi que se isso se repetisse, nós teríamos que agir mais rápido. Eles não querem fazer isso. São radicais de esquerda, geralmente são radicais de esquerda, e geralmente são governadores democratas. Eles não querem chamar a guarda, eles não querem salvar vidas, eles não querem proteger propriedades, eles não querem chamar ninguém. Eu não sei por quê. Nós os enviamos tarde demais. Do meu ponto de vista, foi tarde demais. Mas houve problemas sérios. Como você sabe, 3 noites atrás aconteceram eventos muito graves. Se não tivéssemos enviado a Guarda Nacional rapidamente, Los Angeles estaria agora totalmente destruída pelas chamas. Eles vêm de prisões, instituições psiquiátricas de todo o mundo, e nós não vamos permitir que eles fiquem aqui. Estamos aqui não apenas como moradores da Califórnia, mas como americanos preocupados com o rumo que nosso país está tomando. Vou dizer uma coisa, nós temos leis e somos obrigados a segui-las. As leis. Nós. Não podemos chamar a Guarda Nacional se isso não for solicitado pelo governador. Essas não são minhas palavras, são palavras de Donald Trump em 2020. Hoje ele age de forma completamente oposta. De maneira. Ele está enviando tropas da Guarda Nacional e mobilizando 700 fuzileiros navais ativos em Los Angeles, sem o consentimento do governador e sem o devido pedido dele ou das autoridades locais. O caos é uma isca e a substituição já é uma crise constitucional e uma tomada de poder. Do poder. Trump criou essa manobra política de distração para nos dividir e desviar a atenção de sua política destrutiva, que prejudica nossa economia e faz mal às famílias trabalhadoras. Ele não garante nossa segurança, ele não restaura A ordem. Ele aumenta a tensão, querendo levá-la ao ponto de ebulição. Sabíamos que esse dia chegaria, era apenas uma questão de tempo. Isso não é liderança, é uma tentativa consciente de Trump de provocar agitação, testar os limites do poder executivo e desviar a atenção das ilegalidades de sua administração. A convocação da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais é um passo rumo à escalada. Nossas ruas estão virando um campo de batalha, não um local para protestos pacíficos. De vida, a militarização. Dos bairros só aumenta a atmosfera de medo e alienação. Isso não pode ser uma resposta adequada nem para a Califórnia, nem para qualquer outro estado, nem para uma única cidade em nosso país. O que essa pessoa está fazendo é sem precedentes. Mas é exatamente isso que ele sabe fazer melhor: dividir as pessoas. Semear o caos, testar os limites de seus poderes e, ao mesmo tempo, desviar a atenção de uma série de programas destrutivos que ele tenta impor ao povo dos Estados Unidos da América. Isso precisa chegar ao fim. Isso é injusto em relação aos militares que foram convocados. Isso é, sem dúvida, injusto em relação às pessoas que pacificamente Protestam. E o direito ao protesto pacífico é importante. Estamos aqui porque apoiamos nossos eleitores e as comunidades de imigrantes em todo o país. Estamos com eles para que possam sair às ruas pacificamente, como muitos já fizeram. Precisamos pôr fim aos ataques desumanos de Donald Trump contra as comunidades de imigrantes e contra a nossa Constituição. Com essa situação, claramente, há algo errado. ações São inconsistentes e contradizem suas Próprias. declaração feita há 1 ano de que ele não tem o direito de enviar ninguém sem o consentimento do governador. para onde quer que Fosse isso. é uma violação da Constituição. Vocês não podem confiar no presidente. Ele engana as pessoas. Ele mente de forma sistemática e intencional. O objetivo dele é apresentar ao público dados que lhe favorecem, apoiar a narrativa que alimenta o apoio dos seguidores de Lazunga. E vamos tornar a América grande de novo. Ele se esforça para provar que cumpriu sua promessa de deportar em massa pessoas do país. Ele semeia a raiva de forma intencional.
As pessoas ficam alarmadas com casos em que famílias são separadas, quando crianças acabam longe de suas mães e pais. Devemos permanecer vigilantes, pois em momentos assim podem surgir provocadores, aqueles que conhecemos pela história. Quem busca provocar surtos de violência? Mas esse não é o nosso caminho. Nós não recorremos à violência. Declaramos claramente que nosso caminho é o protesto pacífico, e esse direito nos é garantido pela Constituição. O apelo é óbvio. É necessário parar esse presidente que espalha mentiras. Não deixe que ele se instale na sua mente. Reflita sobre o que está acontecendo com total clareza. Legendas criadas por